Olá, aqui é o Hélio Venâncio e hoje eu quero falar com você sobre diagrama. Eu percebi que o vídeo que eu postei na segunda-feira falando sobre o diagrama ortodôntico, como o diagrama poderia facilitar na nossa finalização ortodôntica, teve muitos comentários, inclusive várias dúvidas, e eu gostaria de esclarecer algumas delas. Então alguns colegas me perguntaram o seguinte: falou, Hélio, qual diagrama você usa? Como é que você faz o seu diagrama? E outros até falaram assim: olha, eu uso a técnica do arco reto, eu uso straight wire, eu trabalho só com fios de níquel titânio. Como é que eu poderia diagramar os fios de níquel titânio? Então veja só, eu vou tentar responder algumas dessas perguntas. Eu sempre trabalho com diagrama individualizado. Você pode escolher um diagrama para você. Você pode escolher, por exemplo, o diagrama de Capelosa, ou você pode fazer o seu próprio diagrama. Só que para isso eu quero te explicar aqui, através das imagens. Vem para o computador que eu vou te mostrar. Durante muito tempo eu usei o diagrama de Capelosa. Então o que nós vamos fazer? Tem vários formatos de arcos aqui. Normalmente esses formatos de arcos, eles vêm com uma sigla aqui, uma letra. Por exemplo, esse C4A9. O C significa a conformação ou a curvatura anterior. E o A significa a abertura posterior. Eu vou pegar essa transparência e eu preciso colocar essa transparência sobre o meu modelo e perceber qual dessas transparências tem o mesmo formato do meu modelo inferior. Só que eu não posso olhar pelos dentes, eu tenho que olhar pela borda Wala. Veja só, essa aqui é a nossa borda Wala. Coloque o seu lápis, sua caneta assim meio de lado, que você vai conseguir enxergar a sua borda Wala melhor. Então aqui está o desenho da minha borda Wala. Eu gostaria que você observasse nesse momento um detalhe importantíssimo. Veja que os dentes posteriores estão inclinados para a lingual. Então se eu coordenar o meu arco pela borda Wala, eu vou desinclinar esses dentes. É esse o nosso objetivo. Agora, se os dentes estiverem inclinados para vestibular, eu praticamente não vou enxergar essa borda Wala. Então, na realidade, a borda Wala, ela é sim uma boa referência para nós. Mas você precisa ter também muito bom senso na hora de escolher o seu diagrama. Então, veja só, é importante que você olhe o seu modelo bem por oclusal. E aí você venha com as transparências e coloque essa transparência sobre o modelo. E você vai conseguir perceber que o número que foi escolhido é compatível com o desenho que você fez na borda Wala. Se eu tenho aqui uma transparência C4A9, eu vou mudar para C3, porque eu quero uma curvatura anterior menor e uma abertura posterior eu quero uma menor também. Agora eu encontrei o formato do meu arco. Eu vou anotar na ficha do meu paciente esse diagrama, que é o C3A6. E eu vou pegar lá na caixa do diagrama de Capelosa uma folha como essa, compatível com o nosso diagrama C3A6. E vou deixar essa folha na documentação do meu paciente. O nosso objetivo aqui é simplificar a vida de vocês. Então eu desenvolvi uma forma muito simples de tirar o diagrama e esse diagrama vai ficar personalizado para o seu consultório. Você vai pegar um arco, pode ser um arco 0,20 de aço, e você vai colocar sobre o modelo, como se fosse a transparência. Você vai conformar o arco como se você estivesse escolhendo um outro diagrama um pouco menor. E você vai fazendo o formato nesse arco e olhando por cima, como se fosse a sua transparência. Veja que agora o nosso arco já está do formato que nós gostaríamos. Então agora você vai fazer o seu diagrama personalizado. Pega o bloco de receituário, ele tem que ter um carbono logo depois da primeira folha. Vira a primeira folha, vira a segunda folha com o carbono. E aí você vai colocar o arco que você determinou como o arco ideal para aquele formato de boca do seu paciente. Aí você volta todas as folhas. Você pega uma caneta e passa sobre aquele fio. E esse fio vai simplesmente, por conta do carbono, imprimir o desenho dele em uma das folhas. Você coloca lá o nome do seu paciente e aí você vai usar sempre esse formato de arco. Você vai colocar o seu arco inferior coordenado sobre esse desenho e você vai fazer um outro arco de 1 a 2 milímetros para fora.